Olá, uma ótima terça-feira para você. Estamos iniciando mais um programa Assunto do Dia na tela da Rede Brasil de Comunicação. Desde já agradecendo a você que está sempre nos acompanhando, nossos parceiros, nossos amigos da Rede Brasil e, é claro, do programa Assunto do Dia. Hoje o tema é de extrema importância, a gente vai falar sobre estresse no ambiente de trabalho. A discussão desse tema é bastante importante, mas o Assunto do Dia ainda traz outros destaques. Teremos no programa de hoje a sua participação através da enquete e também enviando perguntas e comentários sobre o tema. Vamos acompanhar o que é notícia na internet. Traremos também as oportunidades de emprego no quadro Há Vagas e hoje também tem a receita do dia. Olha, gente, para falar sobre estresse no ambiente de trabalho, a nossa produção convidou o psicólogo organizacional e mestre em gestão profissional de negócios, Odilon Medeiros, que também atua como coach. Ele já está aqui no estúdio do Assunto do Dia. Juntamente com o Dr. Odilon, a gente vai acompanhar uma matéria com o repórter Magdiel Nayal para introduzir o tema. Você acompanha aí na sua casa a nossa equipe aqui no estúdio e daqui a pouco a gente começa aqui, inicia a nossa conversa com o nosso convidado. Acúmulo de tarefas, cobranças excessivas, perfeccionismo e foco no trabalho como fonte de prazer podem levar ao esgotamento físico e mental, provocado pelo estresse desenvolvido no ambiente de trabalho. Com características específicas, a síndrome de Burnout é motivada por sintomas como exaustão, despersonificação e falta de motivação. É muito comum em profissionais da área da educação, médicos, enfermeiros, UTIstas, né? Pessoas que trabalham no SAMU, bombeiros que trabalham no resgate de pessoas, assistentes sociais, agentes penitenciários, psicólogos, pessoas que trabalham muito com o envolvimento com o outro, onde existe sim uma exaustão associada a uma despersonalização. Eu não mais me reconheço como eu era, aquilo atinge o meu processo de identidade, eu não sinto mais que eu sou o profissional que eu era e aquele ambiente de trabalho, ele me deixa muito inquieta. E esse estresse acontece quando eu estou me dirigindo para aquele ambiente de trabalho, quando eu estou inserida naquele ambiente de trabalho. Muitas vezes, quando eu saio daquele ambiente de trabalho, eu já vou sentindo melhor, eu já vou interagindo bem com as outras pessoas, mas quando eu penso em voltar, toda aquela carga acontece. Os sintomas são emocionais e físicos e estão ligados à redução no entusiasmo, queda da produtividade e tensão no ambiente de trabalho. Dores de cabeça são muito comuns, não é? Problemas estomacais. Quando eu estou entrando no processo de estresse, do ponto de vista emocional, eu fico mais desmotivada, eu fico mais desatenta, não é? Eu não consigo ter a concentração que eu tinha, minha autoestima baixa, eu tenho labilidade, a pessoa pode ter labilidade emocional, ora o humor está de um jeito, ora o humor está de uma outra maneira. Então, ele realmente vai sentir uma diferença de como ele era. O ânimo não é igual. O ideal é que profissional e empresa estejam atentos aos sinais do esgotamento profissional e se antecipem com prevenção. Todo profissional precisa ser reconhecido. Então, se você é um gestor, se você trabalha com equipe, se você é um líder, é importante que você olhe para o seu colaborador de uma maneira individual, reconhecendo o que ele tem de melhor. Claro que a gente pode pontuar a situação do que ele precisa melhorar, mas eu tenho que ser assertivo. Eu não posso pegar aquele profissional e só apontar os erros dele, porque isso vai caindo no processo dele não se sentir reconhecido como profissional. Esta especialista no atendimento a pacientes com a síndrome de Burnout explica que, em alguns casos, o tratamento envolve mudança de profissão. No momento em que ele está refletindo, isso não acontece do dia para a noite, é um processo de autoconhecimento. Ele vai descobrindo se ele realmente pode continuar naquela profissão ou ele vai precisar descobrir outros talentos, outras características para que ele vá redefinindo a sua vida profissional. E para recomeçar a caminhada, a aceitação é o primeiro passo. É muito importante que ela mesma aceite, ela acolha o que ela está passando, para que ela possa trabalhar isso do ponto de vista psicoterápico, com um psicoterapeuta, do ponto de vista medicamentoso, com um psiquiatra, e que nesse processo de tratamento, que ela possa buscar pontos de lazer que ajudam. Muito boa matéria. A gente agradece ao Magdiel Nayal e a Axa Macena, que fez aí a narração desse VT para a gente começar a falar aqui sobre essas questões de estresse no ambiente de trabalho. Claro que a gente está falando não apenas de uma irritação ou de uma falta de paciência, estamos falando do estresse quando ele traz aí algum prejuízo já para a saúde desse trabalhador. Na enquete de hoje, a gente te pergunta o seguinte:
Você acredita que o medo de perder o emprego é a principal causa de estresse no ambiente de trabalho? Aí você responde 3424-1547 ou também você pode acessar facebook.com/assunto do dia, que é a nossa fanpage, ou via WhatsApp 99209-4819. Essas 3 formas aí você pode estar respondendo a nossa enquete, participando aqui com a gente, mandando também a sua pergunta, tá bom? A gente perguntando se você acha que o medo de perder o emprego é o principal problema aí que gera o estresse. Olha, gente, vamos começar aqui a tratar sobre o nosso tema com o nosso convidado de hoje, né? Porque quem está trabalhando quer manter seu emprego, se sentir bem no local de trabalho, quer melhorar a sua situação na empresa através de uma promoção, né? E muitas outras coisas. Mas o que ninguém quer é ter estresse no dia a dia. Em algumas situações é inevitável você se estressar um pouco, principalmente quando as coisas estão dando errado. Tem dia que parece que você não consegue fazer nada certo, né? Agora, quando esse estresse se torna comum, constante, duradouro, aí pode afetar gravemente a saúde do trabalhador. Dr. Odilon Medeiros, psicólogo organizacional e mestre em gestão profissional de negócios e também coach. É um prazer recebê-lo aqui e em nome de toda a equipe do Assunto do Dia eu agradeço. Bom dia a todos, eu agradeço o convite e é muito importante nós falarmos sobre esse tema, né? Isso envolve todo mundo e então quero, antes de tudo, parabenizar vocês pela escolha do tema. Muito bom. Uhum. Olha, eu queria começar falando exatamente sobre essa questão, né? Que foi inclusive falada na matéria. A gente tem aí a síndrome de Burnout e existem outros problemas. Quais os principais problemas aí que por conta de um estresse excessivo no trabalho ou algo assim, a gente termina enfrentando? Existem vários aspectos. Alguns deles estão ligados, como foi dito na matéria, sobre o lado emocional. Né? Então tem a questão da irritabilidade, da falta de foco, da falta de paciência, né? Da geração de conflitos e tudo mais. Além desse lado, isso são algumas das características, né? Algumas das consequências, mas existem outras mais. E além disso aí, tem do lado físico mesmo, onde aparece uma série de problemas ligados, por exemplo, a gastrite, a manchas no corpo, né? A palpitações do coração, enfim, então afeta tanto o lado físico como o lado emocional, Guilherme. Atualmente a gente tem muitos problemas assim, é algo que é mais crescente, não sei também se é questão de termos mais casos ou se as pessoas estão buscando mais a ajuda profissional, mas há realmente esse aumento aí em relação a esses problemas? Se você observar, as estatísticas comprovam que gradativamente, ano após ano, o volume de pessoas com problemas ligados a estresse no trabalho aumenta consideravelmente. Eu estava, numa das minhas pesquisas, estava verificando que até com relação à própria Previdência, né, o número de pessoas que estão se afastando por problemas ligados ao estresse tem aumentado consideravelmente. Pra você ter uma ideia, recentemente eu estava vendo uma pesquisa, entre 2015 e 2017 teve um aumento de quase 30% de afastamentos só ligados à Previdência. Então você vê que é uma coisa realmente preocupante. Qual o perfil dessas pessoas geralmente? Existe uma profissão, uma área em que seja mais comum a gente ter estresse, por exemplo? Veja só, não uma área específica, mas várias profissões. Eu posso citar, por exemplo, como foi falado aí, bombeiros, médicos que trabalham na UTI, pilotos de avião, polícias. Então isso aí tem uma predominância de problemas. E agora também tem outro lado, o lado que é as profissões menos estressantes. Né? As pesquisas comprovam isso. Por exemplo, você já viu algum cabeleireiro estressado? Não, é coisa rara. Né? Então, existe, por exemplo, cabeleireiro, existe bibliotecário, existe médicos que trabalham com ultrassonografia. O interessante do médico é que essa profissão de médico tem dois extremos. Né? Eu falei que uma das profissões mais estressantes é o médico que trabalha na UTI. E o médico que trabalha fazendo ultrassonografia é o que está nos menos estressantes. Né? Então veja que interessante. Existem essas profissões aí que você oscila de um lado para o outro. E o ambiente no sentido físico, ele vai interferir demais, né? Por exemplo, citadas aí, bombeiro, que está sempre em situações de muito risco,
o médico que está fazendo esse atendimento na UTI também, a vida dos pacientes ali muitas vezes está em risco também. O policial, né, que trabalha sob muita pressão. É verdade. E quando a gente vai para o cabeleireiro, geralmente está num salão, tranquilidade. Então, o espaço em si, no sentido físico, interfere bastante também nisso, né? O ambiente de trabalho é fundamental, a interferência é direta, né? Tem, por exemplo, a relação que eu tenho com o meu líder, com o meu chefe, a relação que eu tenho com meus colegas, como foi dito, o gostar daquela atividade que está sendo realizada. Então, tudo isso são fatores que contribuem diretamente na geração ou não do estresse no trabalho. Geralmente a pessoa que tem problemas, ela é que tipo de pessoa? É aquela pessoa que tem mais uma relação com muitos funcionários, tem uma identificação grande com a empresa, é o funcionário que está há muito tempo? Normalmente são pessoas bastante competitivas, são aquelas pessoas que são perfeccionistas, que eu não posso me dar o direito de errar, eu tenho que atingir todas as metas, sabe? Então, assim, eu não posso focar na minha satisfação pessoal. Em primeiro lugar está o meu desempenho profissional. Então, é esse tipo de perfil, essas pessoas que são submetidas à maior incidência, digamos assim, de estresse. Então, é algo que a pessoa deve se preocupar, não apenas a nível do trabalho. No dia a dia, aquela pessoa que se cobra demais, ela já pode ter um perfil de quem, no ambiente de trabalho, durante as atividades na empresa, enfim, na firma, onde quer que seja, ela sinta-se mal por não ter conseguido um objetivo ou qualquer coisa assim, né? É importante você saber que você é humano, né? Que você, enquanto humano, você tem um limite. E essas pessoas normalmente não conseguem se dar conta disso. A pressão do trabalho é muito grande. E aí o que acontece? Eles vão acumulando cada vez mais, não vão buscando uma válvula de escape, vão querendo dar conta disso o tempo todo. Então vai chegando, vai aumentando a demanda, eu querendo dar conta disso, eu vou querer dar conta disso, e tem um momento que eu não aguento mais e termino estourando, né? E a pessoa deve procurar a dosagem certa aí, né? Porque tem que trabalhar de maneira a relaxar, no sentido bom da palavra relaxar, não ficar se cobrando tanto, não deixar o estresse tomar conta, mas também não pode ser aquele funcionário que não se empenha muito, né? Que não tem aquele afinco pela atividade, né? Há necessidade de ter um equilíbrio. Né? Eu não posso nem relaxar demais, ou seja, olhar só para mim, nem também só olhar para a empresa. Tá? Como tudo na vida, há necessidade de ter equilíbrio. Esse equilíbrio aí é fundamental. Olha, e outra dúvida também interessante que desde que a gente pensou sobre esse tema, eu achei que eu queria saber é o seguinte: em que momento que eu devo procurar um profissional, que eu devo perceber que sinais eu vou ter de que eu preciso de uma ajuda porque o estresse está demais? Perfeito. Muito boa essa sua pergunta. O nosso corpo, ele está o tempo todo mandando sinal para a gente. Tá? E o que acontece normalmente é que há uma tendência nossa a ignorar esse sinal que o corpo está nos mandando. Desculpa. Então, veja, se eu começo a perceber que eu estou muito irritado, se eu começo a perceber que eu não estou conseguindo ter foco nas coisas, se eu começo a perceber que, por exemplo, a questão da gastrite, como a gente falou, se eu começo a perceber que meu coração está trabalhando de forma diferente, estou tendo palpitações o tempo todo, então, são sinais de alerta. E eu preciso me dar conta que isso está acontecendo comigo e, normalmente, é difícil você trabalhar isso sozinho. Então, por isso que há necessidade de você procurar um especialista na área, que esse especialista, sim, vai te dar todo o suporte necessário para que você possa conviver com isso. E uma coisa que é fundamental, que a gente não pode esquecer nunca, eu preciso ter uma válvula de escape para isso. Então, se eu vivo só focado no trabalho, eu não vou ter tempo de ter essa válvula. Entendo. Certo? E aí, o que é essa válvula, Dylan? Essa válvula é algo que possa me dar prazer, que possa me tirar do foco do trabalho, da preocupação. Tá? Então, por exemplo, se você gosta de jogar bola, você tem que ter um tempo na sua agenda para você jogar bola. Se você gosta de dançar, você tem que ter um tempo na sua agenda para você jogar, para você dançar. Entende? Então, é algo que tire o foco do seu trabalho, daquela preocupação que você está tendo cotidianamente. O lazer, ele tem sua importância também, sem sombra de justamente para que você possa ter um bom desempenho no trabalho. Sem sombra de dúvida. Agora, dois grupos aí que podem ajudar também.
porque muitas vezes a pessoa está tão focada, tão centrada, que ela não percebe, né, que está com algum problema. Então, os colegas de trabalho que possam observar que uma pessoa está estressada demais, é claro que tem que falar isso com muito cuidado, né, porque dizer para alguém que a pessoa está estressada nunca é uma tarefa fácil. E a família, principalmente, também, percebendo que a pessoa está trazendo o problema do trabalho para casa, é importante também dar esse aconselhamento, né? Concordo com você. Tá? Muito importante essa sua percepção. Por quê? São as pessoas que convivem diariamente comigo. Né? Então, meus colegas de trabalho vão perceber uma mudança de comportamento para mim. Eu preciso sinalizar. E minha família também vai perceber. Agora, como você disse, é fundamental também que eu esteja aberto para ouvir. Até porque muitas vezes eu não consigo perceber isso em mim. Tá? Ou seja, eu tenho uma mudança de comportamento, por exemplo, eu estou mais estressado, mais irritado, eu estou perdendo foco, eu estou tendo dor de cabeça, eu estou tendo isso aqui, mas eu entendo como se fosse um processo natural. Né? Ah, não, isso é uma fase, isso é normal e tal. Isso é uma bola de neve, vai crescendo. Então, eu preciso estar aberto. Eu sempre falo para as pessoas assim, ouça o que tem as pessoas, os meus colegas, as pessoas que convivem com você, estão falando. Tá? Processe a informação. E aí, mas é você processar de uma maneira que você possa abrir mão da sua maneira de ver. Tá? Para que você possa se desapegar daquela sua ideia. Então, faça uma análise isenta, neutra. Espera aí, as pessoas estão falando de mim dessa maneira. Deixa eu perceber se isso realmente está acontecendo. Tá? E não já entrar com um pré-conceito, dizer assim, eu não sou assim, eu não estou tendo isso. Tá? Então, o primeiro momento é esse, buscar essa reflexão. Deixa eu ouvir o que estão falando de mim e até que ponto isso é verdade. Quando eu falo isso, até que ponto isso é verdade, porque pode ser interpretação de alguém. Alguém teve uma interpretação e tal. Então, eu não vou aceitar como verdade porque alguém falou isso de imediato. Eu preciso processar de uma maneira neutra. Okay? O assunto do dia vai para um rápido intervalo, a gente vai continuar conversando aqui com o nosso convidado e falando mais sobre essas questões aí que envolvem o estresse no ambiente de trabalho. Próximo bloco tem dicas, não sai daí. E a gente volta agora, gente, para falar com a Tânia Silva, né? Ela já conferiu na internet as notícias importantes sobre o tema de hoje e vamos para o quadro É Notícia. Ela vai trazer para a gente essas informações importantes que ela viu lá enquanto navegava na web. Olá, Tânia! Oi, Guilherme, um ótimo dia para vocês que estão nos acompanhando. A informação de hoje é do blog Finanças Femininas. O estresse no trabalho está matando você? O acúmulo de função também é um dos fatores que aumentam o estresse no trabalho. E toda essa cobrança interfere na saúde e qualidade de vida para quem está sofrendo constantes pressões. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos com 900 pessoas mostrou que 61% dos trabalhadores afirmaram ter adoecido fisicamente por causa de estresse no local de trabalho. As consequências desse estresse vão desde uma insônia até depressão. A professora Núria Chinchilla afirma que essa carga emocional tem afetado a vida social dos trabalhadores. Essas emoções nada agradáveis interferem em relações pessoais, como casamentos e até na criação dos filhos. Por isso que a gente está falando sobre esse assunto hoje e agora a gente volta ao estúdio para continuar a nossa conversa. Voltamos com você, Guilherme. Muito obrigado, Tânia, pela participação, sem estresse nenhum, né? Estresse nem combina com a Tânia, né? Ela vem com essa calma dela falando. Olha, estresse não combina com ninguém, na verdade, né, gente? Por isso que a gente está falando hoje. Se você está passando por algum problema de estresse aí e tal, ou você não consegue perceber e não consegue identificar, já foi dito aqui pelo nosso convidado, Odilon Medeiros, que o corpo dá sinais. E a gente tem, inclusive agora, um momento que a gente vai observar aqui, conferir esses sinais. E é claro que nosso convidado vai comentar com a gente essas informações. Mostra aqui pra gente a arte, o corpo dá sinais de estresse. Já foi falado um pouco sobre isso, como eu disse no primeiro bloco. Vamos começar aqui. Dificuldades de concentração. O nosso trabalhadorzinho aqui, você vê que ele está com a cara bem irritada e está com dificuldade de concentração. O estresse vai impedir a pessoa de fazer algumas atividades justamente por causa disso, por interferir na concentração da pessoa? Veja só, você fica com um volume muito grande de atividades para fazer.
né? Então, esse acúmulo de atividades vai fazendo com que nós temos uma limitação, né? E aí o que acontece? Esse grande volume de informações impede que você tenha foco em alguma coisa, e daí essa dificuldade de concentração. Então, a pessoa já estressada por algum problema que possa ter vindo a acontecer no trabalho, ela vai precisar de cada vez mais foco para contornar esse problema, só que devido ao estresse, não vai ter. Vai dificultar ainda mais, né? Perfeitamente. Olha como é complicado. Dor de cabeça. É muito comum a pessoa sentir dor de cabeça quando tem algum estresse, seja no trabalho ou em qualquer ambiente. Então, isso aqui também termina acontecendo quando a gente está falando de uma atividade na empresa ou algo assim, né? De uma maneira geral, Guilherme, a gente considera todo esse processo, a gente chama de somatização, né? Que vale até uma ressalva, que muita gente acha que somatizar é você somar alguma coisa, né? No caso da psicologia, somatizar é você trazer para o seu corpo doenças que não são causadas por fatores externos, mas sim internos, né? Então, por exemplo, a gente pode perceber com relação à gastrite. O que acontece? Você começa a ter uma sobrecarga muito grande de trabalho, de informações, de cobrança, e você vai acumulando aquilo, então o teu corpo dá o sinal de vida. Como? Preste atenção em mim. E aí ele traz a gastrite para que você preste atenção no que você está fazendo com ele. Tá? Então, de uma maneira geral, e no caso da dor de cabeça, é isso também, né? Então, mais uma vez, é algo que teu corpo está sinalizando, pedindo assim, preste atenção em mim. Por isso que é importante a gente prestar atenção nesses sinais. Eu acho que a questão da dificuldade da concentração com ansiedade e raiva tem um vínculo aí, né? Ansiedade, a pessoa fica mais ansiosa, mais estressada, com menos paciência, e ansiedade e raiva terminam sendo, de certa forma, sinônimos aí nesse sentido. Isso. Mais uma vez atrelado ao volume de atividades, volume de cobrança, né? Então, se eu tenho muita coisa para realizar e eu tenho pouco tempo, eu quero dar conta disso tudo, né? Então, isso vai mexendo com o meu lado emocional. A ansiedade está terminando o tempo e eu preciso o prazo, eu tenho que cumprir esse prazo. E cadê? Né? Então, isso aí o que desencadeia a ansiedade é isso, muita pressão, pouco tempo e muita atividade. A gente tem também aqui problemas no estômago. O senhor falou, inclusive, acerca da questão da gastrite. Realmente pode acontecer da pessoa ter algum problema estomacal e tal e tudo mais, e aí vai ficar pensando, o que foi que eu comi que deu errado? Na verdade, não tem nada a ver com alimentação, né? O interessante é o seguinte, você tem uma ideia de como está incomodando a população brasileira? O medicamento mais consumido no Brasil, atualmente, é relacionado ao tratamento da gastrite. Gastrite é essa que, na maioria das vezes, gerada por fatores ligados ao estresse. Veja que situação complicada. A fadiga, que seria um cansaço não natural aí, né? Porque, obviamente, que você, independente do seu trabalho, você vai ter o cansaço. Mas é um cansaço diferenciado que é gerado por conta do estresse, né? Veja só, se você não está dormindo bem, se você não está, tratando o seu corpo como deveria tratar, se você não está alimentando, se você não está tendo uma válvula de escape, tudo isso vai interferir na sua qualidade de vida. Automaticamente vai me deixar mais cansado, né? Mas essa como você disse, um cansaço que não é natural. Como é que a gente pode identificar o cansaço natural e esse cansaço que, de certa forma, é emocional? O cansaço natural, ele é pontual. Exemplo, você fez uma atividade física, natural que você fique cansado. Um determinado dia que você trabalhou bastante naquele dia, é natural que, ao final dessa jornada, você se sinta cansado. Agora, quando você vive cansado, onde esse cansaço está se perpetuando, isso é um sinal para você de que algo está errado. É esse tipo de cansaço que não é natural, e sim proveniente do estresse. Tem muita gente que fala, às vezes, eu estou cansado, mas não é de ter um sono, eu estou precisando de umas férias. Muitas vezes não é corpo mole nem nada da pessoa, né? A pessoa realmente está com a cabeça muito cheia. E aí precisa, esse tipo de cansaço também, essa questão de a mente está muito ocupada pelo trabalho, pelas coisas do trabalho, a pessoa precisa dar uma Com limpada, certeza. né? Sempre ter em mente isso. Nós, enquanto humanos, nós temos limites. Tá? Eu tenho que ter essa consciência. Eu não posso fazer mais do que eu tenho condições de fazer. E chega um momento que você ou para por bem, ou você é obrigado a parar.
Né? Por quê? Vai chegar um momento que você vai ter que parar no hospital, uma coisa assim, então você vai parar, vai ser obrigado a parar. Né? Então é importante a gente ter esse cuidado. A apatia também tem relação com a ansiedade, com a raiva, né? A pessoa fica um pouco apática. Mas tensão muscular e irritação na pele. Vamos falar primeiro sobre essa questão da tensão muscular. Como se a pessoa tivesse com alguma dor, algum incômodo muscular que também não tem nada a ver com a prática de um exercício físico, alguma coisa assim. É também emocional, pode acontecer. Isso. Está muito atrelado aí ao enrijecimento do músculo, né? Então, mais uma vez, essa tensão, a gente vê que é uma cadeia. Nada tem uma consequência isolada. Né? Então, é um sistema, algo está atrelado a algo sempre. Então, essa tensão muscular está causada, pode ser gerado pelo esse enrijecimento, que, por sua vez, pode ser gerado por todos esses outros fatores. Olha, essa questão da irritação na pele aqui é interessante. Não é todo mundo que desenvolve essas irritações, às vezes uma manchinha, algo assim. Mas tem gente que desde criança, às vezes tem um estresse, passa por alguma situação e a gente já percebe que tem essas manchinhas. Não é todo mundo mesmo não, né? Tem algumas pessoas que desenvolvem aí e outras não. O estresse ele pode gerar dois tipos, pelo menos que eu conheça, pelo menos dois tipos de problemas na pele. Primeiro é a irritação, onde começa a sair, por exemplo, tipo espinhas, alguma coisa nesse aspecto. E o outro é exatamente aquelas manchas. As manchas, predominantemente nas mulheres. Observe que muitas mulheres, quando estão estressadas, começam a aparecer manchas, principalmente em outros locais pode acontecer, mas predominantemente nas pernas. E muitas vezes ela não sabe o que é. Então alguém olha, pensa até que houve uma pancada, você levou uma pancada aí, alguma coisa, que isso tem um hematoma, está roxo, isso aí. Mas na realidade não é. Isso é causado exatamente pelo estresse. Agora, algo que é bastante dito aí é que quando a pessoa está com essas manchas é algum estresse, alguma raiva que a pessoa guardou, que não resolveu, enfim. Como guardou aquele rancor, aquele sentimento e aí deu esse problema. Isso aí é mito ou pode ser? Não, é verdade, é verdade. Existe um teórico americano chamado Alexander Lowen, e que foi, por sinal, que criou a bioenergética, ou seja, a energia da vida. Essa teoria da energia da vida. E ele fala exatamente sobre isso, sobre o papel das emoções na nossa vida. Então, se, por exemplo, destacando mais uma vez a importância do equilíbrio, se eu amo demais, isso vai me fazer mal. Se eu tenho muita raiva ou pouca raiva, isso vai me fazer mal. Na verdade, são 5 emoções que ele fala, né? O amor, a raiva, o ódio, o medo e a alegria. Para tudo isso aí você tem que ter equilíbrio, nem de mais, nem de menos. Quando há um desequilíbrio aí, teu corpo vai reagir, sabe? Então ele vai sinalizar e o teu papel eu preciso estar atento a esses sinais que o meu corpo está mandando. Eu não posso jamais ignorá-los. Outra questão que não está aqui, mas que a gente pode falar é a dificuldade para dormir também, a insônia. E geralmente vem acompanhada de um pensamento. A pessoa vai dormir e está pensando, meu Deus, amanhã tem aquela bronca para resolver lá, um relatório para fazer, isso, aquilo. Isso aí é um problema também que deve ser percebido pelo trabalhador, enfim, pela família, por quem está mais próximo, né? Sem sombra de dúvida. Tanto é que hoje existem terapias, existem tratamentos específicos para que você possa dormir com mais qualidade, né? Ou seja, é um determinado momento que eu preciso desligar o botão, né? Esquecer o mundo e naquele momento ser só meu. Eu preciso ter esse momento para mim, desligar de tudo para que eu possa dormir bem. Lembrando que essa questão do dormir não é uma coisa tão banal como se imagina, tem uma importância muito grande na nossa vida, né? Isso aí tem uma série de consequências que na própria saúde do ser humano que não tem ou que não dorme bem. Essa questão é importante porque a maneira como a gente acorda diz muito sobre o dia que a gente vai ter, né? Perfeitamente. Hoje mesmo, rapaz, esse tempo friozinho, acordei com a moleza, mas você chega aqui, esses profissionais aqui, nota 1000, aqui da Rede Brasil, os companheiros de trabalho dão uma animada na gente, aí a gente já vê, né? Claro, e a participação de você que está em casa também faz muito bem pra gente. E sabe o que faz muito bem também? Dicas, né? Para nos ajudar. Então vamos trazer agora dicas aqui para a produção separou, eu vou pedir para trazer pra gente algumas dicas, orientações para que a gente possa diminuir a possibilidade de ter um estresse que venha nos atrapalhar.
Construa uma boa relação com seus colegas de trabalho. Interessante, falei sobre isso agora, né? Nossa amizade aqui com os amigos, pessoal que faz o trabalho com a gente, você pode até gostar muito da sua função, mas se com as pessoas que estão ali no seu dia a dia com você, você não tem uma boa convivência, aí complica demais, né? Veja só, é necessário a gente falar que onde você passa a maior parte do tempo, quando você está acordado, é no seu trabalho. Você passa mais tempo até com seus colegas de trabalho do que com sua família. Então, imagine você passar tanto tempo, né, num determinado local onde você não vai estar bem com as pessoas, onde você vai tratar mal as pessoas vão tratar mal você, entende? Então, é importante que eu possa construir o melhor ambiente de trabalho possível. Eu preciso entender que as pessoas ali que trabalham comigo não precisam ser iguais a mim. Elas, na realidade, elas são diferentes. E aí há essa necessidade de que eu tenho que aceitá-las e fazer com que elas me aceitem também. Sem querer cobrança, sem querer cobrar, sabe, que todas pensem como eu penso, que ajam como eu ajo. Tá? Saber que há essa diferença e que essa diferença é positiva. Eu gosto até de brincar e dizer assim, imagine se todos gostassem do azul, que seria do amarelo. Então, né, essa diversidade de pensamentos é produtivo para todo mundo. Agora, falando em relação a essa parte dos colegas de trabalho, como cada um lida com o outro, a gente sabe que, infelizmente, não se pode agradar a todos. E aí acontece, às vezes, numa empresa, de uma pessoa bater o olho na gente e dizer, não gosto de fulano. E aí, como que a gente lida com isso? Com aquela pessoa que realmente não gosta da gente, ou que a gente não tem uma empatia? Eu tenho duas considerações. A primeira é o seguinte, às vezes a gente age de forma preconceituosa. Quando eu falo preconceituosa, é o quê? Eu crio um conceito prévio antes de conhecer aquela pessoa. Como você disse, de repente eu olho e disse, não gostei dessa pessoa. E não me dou nem o direito de conhecê-la para saber se essa impressão minha é verdade ou não. Então, a primeira dica é, não queira ser preconceituoso nesse aspecto. Tá? De ter uma visão prévia, antes de conhecer as pessoas, de tomar qualquer atitude. E a segunda coisa é que, antigamente nós falávamos que as relações de dentro e fora da empresa eram diferentes. Na realidade não é, porque você não deixa de ser a pessoa que você é quando você está na empresa ou quando você está fora dela. Tá certo? Isso é um mito que caiu por água abaixo. Agora, o que eu preciso entender é, dentro da empresa eu sou um profissional. Tá? Então eu posso não gostar de você, mas isso não me dá o direito de destratar, de não passar um trabalho para você, enfim, de não contribuir. Cabe a mim mesmo ter essa percepção de que a minha relação aqui dentro, eu preciso ser produtivo para a empresa, tá? Então é isso. E cabe também ao líder, se perceber que está tendo alguma movimentação, alguma dinâmica que não seja do jeito que ele quer, ele perceber e administrar essa situação. Né? Mais uma vez, deixando claro isso, vocês não são obrigados a se gostarem, você não manda no seu coração, mas a relação profissional dentro da empresa tem que funcionar. O respeito, né? Em primeiro lugar, você tem que respeitar. E é importante levar em consideração também que todos que estão trabalhando, é claro que o trabalhador é digno do seu salário, estão recebendo para fazer a sua determinada função. E se a pessoa está recebendo para isso, significa que não vai ser do jeito que ela quer, e sim do jeito que o patrão quer. Às vezes você não tem uma relação muito bacana com um determinado funcionário, mas os dois estão ali unidos numa causa, que é de fazer aquela empresa produzir melhor e tudo mais. E isso tem que ser levado em consideração, em primeiro lugar, o profissionalismo. Se você ter uma boa relação com os colegas, é uma questão primeiro de profissionalismo, né? Sem sombra de dúvida. Toda dúvida. pessoa deve ter, Perfeitamente. obrigatoriamente, a gente pode dizer isso, né? Se você me permite, você falou sobre salário. Uma das coisas que mais causa estresse é exatamente, um dos fatores que mais causa estresse é exatamente o salário. Primeiro que é natural do ser humano nunca estar satisfeito com o que ganha. Né? Então, até porque muda seu padrão de vida. Exemplo, se você ganha, hipoteticamente, se você ganha R$1.000, você começa a viver com R$1.000 se você acha que está recebendo menos do que merecia. A empresa vai, hipoteticamente, te dar um aumento de salário para R$1.500. Primeiro momento, você diz que legal.
Só que, quando você começou a ganhar R$ 1.500, você começa a gastar o equivalente a R$ 1.500. Exatamente. Tá? E daqui a um período, você vai perceber que R$ 1.500 já não dá tanto, não dá mais. porque você subiu o padrão. Eu né? quero mais, exatamente. Então eu quero 2.000. E se a empresa pagar... Enfim, vai ficar o círculo vicioso, né? Tá? E essa preocupação em sempre querer mais me gera estresse. Inclusive, uma coisa que é importante a gente destacar é que muitas vezes eu vejo muito isso, eu trabalho no meu trabalho, muitas pessoas chegam assim, eu vou fazer um curso tal porque é o que está dando dinheiro. Então, nós acabamos de falar que onde você passa a maior parte do tempo é no trabalho. Então imagine você passar a maior parte do tempo num ambiente onde você não gosta, fazendo uma coisa que você não gosta. Né? Isso é torturante, isso é martirizante. Então, mais uma vez, é um gerador de estresse. Daí fica até uma dica, já que nós estamos falando de dica, é que quando você estiver procurando uma atividade profissional, procure fazer aquilo que te dá prazer, aquilo que você gosta de fazer. Naturalmente, você vai querer fazer mais, fazer melhor. E aí você se destaca no mercado. Outro dia eu estava atendendo no meu consultório, coach, né? E aí uma pessoa estava com preocupação porque ela estava em fase de escolha de carreira e ela queria ser professora. E o pai dela não queria deixar que ela fosse professora porque professor não dá dinheiro. Então você tem que escolher uma profissão que dê dinheiro para ela. E daí foi simples falar com ela sobre isso. O que é que ela percebeu? Existem professores que ganham muito dinheiro. Só que esses professores estão acima da população de professores normais. Por quê? Todos os professores estão medianos. Né? Se ela quer se destacar, ela tem que ser diferenciada. Né? Então, ela precisa estar nesse topo aqui para ter essa remuneração, essa parte financeira, ter esse reconhecimento financeiro. Então, é mais isso, é um processo de ressignificar as coisas. Né? Ótimo. Olha, aí você pergunta assim, Guilherme, acabaram as dicas? Foi? Acabou nada, rapaz. Daqui a pouco tem mais. Vamos para um rápido intervalo e o assunto do dia volta daqui a pouco. Estamos de volta com o assunto do dia, trazendo dicas aqui para você diminuir o estresse no ambiente de trabalho. Já trouxemos a primeira dica e agora vamos continuar com esse processo aqui, justamente para ajudar você que está passando aí por alguma dificuldade, quer ter uma compreensão melhor de como combater esses problemas causados pelo estresse que estão afetando a tua saúde. Vamos para as dicas. Pode trazer, produção. Gerencie melhor o seu tempo para diminuir o estresse. Se a pessoa puder organizar aí sua agenda e tal, ela vai ter tempo também para lazer. As atividades que ela fizer no trabalho não vão ficar tão corridas assim, vai favorecer e muito, né? O que acontece é que nós não temos o hábito de administrar o tempo. Nós entramos no automático e as coisas vão chegando, a gente vai tentando querer fazer tudo, abarcar tudo e termina nesse caos. O ideal realmente é que faça esse gerenciamento de tempo. Quando você faz o gerenciamento de tempo, você sabe, olha, eu vou dedicar tanto tempo a essa atividade, vou dedicar tanto tempo a essa, tá? Então, você tende a cumprir aquilo ali. Agora, quando você não faz, e é isso que normalmente acontece, a gente entra no automático e deixa a coisa acontecer, vira caos mesmo. Então, é importante realmente a pessoa administrar o tempo. Algo que o senhor falou que é muito importante mesmo, e eu vou assinar embaixo até, que a gente não tem esse costume de gerenciar o tempo. Qual seria a orientação, já que não é um hábito muito comum, colocar no celular, anotar em algum lugar para que a gente possa começar a seguir aquela regrinha, vamos dizer assim, e aí com o tempo a gente vai se habituar e vai fazer mais no automático? Você falou uma coisa interessante. Hoje existem muitas oportunidades, várias opções para que você possa administrar seu tempo. Como você falou, você tem aplicativo no celular e você pode fazer a sua agenda mesmo que seja no papel e tal. E tem uma dica que é muito interessante, que diz que 80% do seu resultado vem de apenas 20% do que você faz. Tá? É que se chama de a regra 80-20. Então, eu preciso focar nesses 20% que vai me dar mais resultados, que vai me dar esse 80% de resultados que eu preciso.
E aí, quando a gente não tem essa preocupação de fazer essa administração de tempo, não prestamos atenção a isso, então a gente começa no caos e tal, e termina não sendo produtivo. Mas quando você faz isso, é interessante isso. Pode observar que, na sua realidade, observe que sempre é isso. 80% do resultado vem sempre 20% das ações que você faz. Muito importante. Vamos conferir aqui a próxima tela, produção, para saber? Evite demorar para iniciar uma tarefa importante ou difícil. Rapaz, isso é muito importante. Tem a ver também com a questão do gerenciamento do tempo, né? Antes de comentar essa, eu só queria que se pudesse comentar melhor, explicar de uma maneira mais prática essa regra do 80-20 aí, para o telespectador poder entender muito bem, até poder aplicar se for o caso. Isso. Veja só, isso aí foi uma regra que foi eu não estou lembrado agora o nome do matemático, foi um matemático que desenvolveu isso. E aí ele percebeu o seguinte, se você pegar, por exemplo, o faturamento de uma empresa, você vai ver que 20% do faturamento dela vem, 80% do faturamento vem de 20% do que ela produz, tá? Do que ela comercializa. Se você observar, se você tem uma relação de clientes, observe que 80% do teu faturamento vem de 20% dos clientes que você tem. Tá? Enfim, de uma maneira geral, então dentro da sua atividade, no seu dia a dia, você observa, você faz uma relação do que você tem que fazer, ok? E você vai ver aquilo que vai te dar mais resultado. Você vai ver que você fazendo 20% daquilo tudo que você tem que fazer, daquela sua relação de atividades que você tem para fazer, se você pegar 20% daquilo tudo que você relacionou, vai te trazer 80% do resultado que você precisa. Entendo. Tá? Questão de importância das atividades. Exatamente. Né? São atividades menos importantes, Isso. Muitas atividades são menos importantes e tem um número menor de atividades que tem importância muito grande. Né? Isso, exatamente. Então, quando você faz isso, você vai ver que você se torna muito mais produtivo e com menos estresse. Vamos comentar agora essa questão da demora para iniciar uma tarefa importante ou difícil, né? Acontecia muito comigo em relação à escola. Sei que a gente está falando de trabalho aqui, mas eu me lembro que eu sempre tive facilidade para estudar o português, gostava um pouquinho de história, geografia. Agora, quando se tratava de matemática, química, das exatas, aí era complicado demais. E eu não gostava de estudar, não conseguia de forma nenhuma. Mas quando estava perto da prova em cima, às vezes 5 minutos eu ia lá e vou tentar ver alguma coisa aqui. É pior, né? Deixar aquilo que você não gosta é melhor você fazer logo. Nós gostamos de conforto, né? Então, eu vou procurar fazer aquilo que é mais gostoso, que é mais confortável para mim. E eu vou deixando o que não é sempre para depois. Só que muitas vezes, esse que eu preciso começar é o que é mais importante, é o que vai trazer mais resultado para mim. Então, mais uma vez, eu preciso fazer uma análise daquilo tudo que eu tenho para fazer. Muitas vezes, como eu falei, a gente pensa que é perder tempo. Se eu for relacionar tudo que eu tenho que fazer, eu vou perder tempo. Não. Você vai ganhar produtividade, porque a partir daquela relação que você faz, você vai ver o que é mais importante, que pode ser algo que não seja tão fácil, tão gostoso de fazer, mas que é necessário ser feito. Muito bom. Próxima tela para a gente comentar aqui. Comece pelas tarefas que menos quer fazer. Um pouquinho do que a gente já disse, né? Você pega o chato e coloca logo para começar, porque aí você vai ter, pelo menos, o ânimo de fazer para começar de concluir logo essas etapas ruins para começar logo a fazer o que você gosta. Exatamente, exatamente. É o que a gente acabou de falar mesmo, né? Então, eu sei que é importante fazer, preciso fazer, então não há outro caminho, tem que ser feito mesmo. Muito bom. Mesmo que não seja gostoso, né? Né? Nem sempre vai ser, né? Prazeroso. Estamos falando de trabalho, né? Vamos para a próxima? Organize a sua lista de tarefas por prioridade e não por urgência. Isso. Como é que a gente pode comentar acerca disso daqui? Muitas vezes a gente tem uma prioridade, às vezes tem uma urgência, e a gente vai primeiro para a urgência e não para a prioridade. O que acontece é o seguinte, muitas vezes você tem prazos a cumprir. Então eu vou me preocupar muito com esses prazos, sem saber se isso realmente é importante ou não. Então, mais uma vez, eu preciso sair do automático. Eu preciso saber o que é mais importante e não o que é urgente. Isso aí também termina tendo uma relação com o conhecimento que eu tenho
da área, com o conhecimento que eu tenho acerca de como a empresa trabalha, do que é prioridade ou não para a empresa. E aí vai também, tem a ver também com a questão que a gente falou acerca da boa relação com os colegas. Se eu conheço, se eu tenho uma intimidade, uma proximidade com o meu chefe, falando no sentido da chefia agora, vou lá e pergunto, chefe, olha, você não acha que é melhor fazer assim e tal? Esse diálogo aí vai facilitar nesse sentido, né? Sem sombra de dúvida. Inclusive, mais uma vez, concordo com você em gênero, número e grau. Nós temos, com qualquer funcionário hoje, com qualquer colaborador, nós temos muitas atividades a serem realizadas. Se eu tenho conhecimento, eu sei o que é mais importante, o que é que eu devo, por onde eu devo dar prioridade, muito bem. Se eu não tenho, eu tenho que buscar informação. Então, eu vou falar com o responsável, dizer, olha, eu tenho isso, isso e isso. Por onde eu devo começar? Qual que é mais importante? Qual que vai ser mais produtivo para a empresa? E trabalhar dessa maneira. E não tentar fazer como foi dito, né? Não adianta você focar na urgência, cumprir prazos que não sejam produtivos. Muitas vezes eu vejo meu dia a dia empresas e eu vejo muita gente fazendo algo que não é produtivo, mas porque tem que ser feito. Porque alguém algum dia fez e disse que era para ser feito e tal. Então, nem questionam. Mas por que deve ser feito? Hoje as coisas estão mudando muito. Você tem muitos processos que caducaram. Você tem muitos sistemas que facilitam os processos. Mas muitas vezes as pessoas não percebem isso. Entram mais uma vez no automático. Tá? Então fazem porque faz parte da rotina e tal, mas já deixou de ter razão de existir aquilo ali. Uma questão importante também em relação a isso é que a gente até perguntou na nossa enquete de hoje, eu estou curioso inclusive para saber o resultado da nossa enquete hoje, se o medo, né, de perder o emprego termina interferindo bastante nessa questão do estresse. E por medo de perder o emprego, de demonstrar que você não é produtivo, que você não é proativo, não é competente, muitas pessoas terminam deixando de ir até a chefia, de tirar uma dúvida. Você prefere que eu faça isso ou aquilo? Quer mostrar que tem essa competência de fazer tudo só. Isso nem sempre é bom. É bom que você mostre que você sabe fazer e tal, mas ir tirar essa dúvida e tal não significa que você é um profissional desqualificado, né? De jeito nenhum. É mais uma vez em cima disso que a gente está discutindo. Há uma demanda muito grande e que é praticamente impossível você fazer tudo que é solicitado. Tá? Então, há necessidade de saber o que é mais importante, o que é que traz mais resultado, o que é que impacta mais positivamente no meu trabalho com relação aos outros. Se eu tenho essa informação, beleza. Se eu não tenho, eu preciso conversar com a minha chefia. E a chefia, por sua vez, tem que estar preparada para isso. Tá? São vários paradigmas que caíram através do tempo e esse é um deles. Entende? Antigamente eu tinha disponibilidade, tinha muitos funcionários para fazer, hoje não. Eu tenho que ser me adequando. Então, a chefia tem que estar preparada para isso. Vamos para a próxima conferir aqui, produção. Divida seus projetos em pequenas tarefas. Questão também de organização de tempo tem a ver com isso daí, né? Você colocar cada etapa lá vai facilitar também isso? O que acontece normalmente, a gente vê, achei muito interessante isso. A gente recebe um projeto todo para fazer e eu quero fazer tudo de uma vez. E aí vai estar muito mais difícil. Se eu segmento isso, fazer a primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa e tal, fica muito mais fácil de você. Até porque, quando você segmenta também, uma coisa interessante, é que você fez aquela primeira etapa, se você percebe que algo não funcionou bem, você tem como fazer a correção naquilo ali. Agora imagine o seguinte, você faz todo o processo e chega aqui no final, você percebe que algo que você fez no começo não funcionou. Você perdeu tudo aquilo ali, né? Todo o trabalho. Né? Então, é realmente interessante fazer essa segmentação, digamos assim. Divide em pequenas partes que fica mais fácil aí de você gerenciar toda a situação. Próxima tela, produção, para a gente conferir. Monte uma lista de tarefas realistas. Isso é importante demais. Às vezes a pessoa quer... Não, eu vou mostrar para hoje eu vou mostrar para o meu chefe que eu tiro onda aqui, e aí coloca 1001 objetivos difíceis de alcançar, que não vai dar conta, termina se frustrando. Gera um problema até da pessoa, ela mesma se frustrar. Queria provar para os outros que era boa, termina deixando para si mesma a impressão de que não consegue dar conta. O que eu achei interessante, nós estávamos falando sobre montar a lista, né? Mas o que eu achei interessante é essa colocação dessa palavra ali, realista. Né? Não é só você fazer a lista, mas uma lista realista. Por quê? Como você disse, você tem 1000 coisas para você fazer.
Não adianta você colocar tudo aquilo ali, essas 1000 atividades, que você não vai dar conta. Então, faça algo que seja realista, que seja possível de ser realizado. Você pode, inclusive, ser até questionado depois. Ora, você não disse que ia fazer isso e aquilo, e você mostra um desconhecimento da sua própria capacidade, o que é negativo do ponto de vista de um corpo de funcionários, né? Um patrão que observa que aquele determinado funcionário não conclui aquilo que ele promete, ou que ele superestima, né, a sua capacidade, isso é um problema. Sem sombra de dúvida, é exatamente isso. Então, mais uma vez, foco nessa palavra aí, realista. Vamos ser realistas, tá bom, gente? Sem fantasiar demais, vamos fazer só o que dá, com muita calma, né, e com muita organização também. Isso. Vamos conferir aqui a próxima, gente? Conheça seus limites e aprenda a dizer não. Rapaz, aqui é complicado. Essa palavrinha não aqui é complicado de você dizer. A gente está falando hoje sobre essa questão do estresse e a gente, como eu falei na enquete, está perguntando se as pessoas acham que o medo de perder o emprego interfere. Bom, aí tem essa questão. Você tem um monte de tarefa lá, é solicitado que você faça algo mais e você acha que não vai dar conta. Dá para dizer não para o chefe? É só dizer não ou é bom você justificar também? É muito interessante isso aí. A gente tem um pré-conceito com o não. Existem várias maneiras de você dar um não. Uma coisa é eu pedir, Guilherme, você pode fazer isso para mim? Não. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu pedir, Guilherme, você pode fazer isso para mim? Odilon, não dá para fazer porque nesse momento, porque eu tenho que fazer isso tem outra prioridade. Então, fica clara a diferença entre um e outro. Né? É importante sim dizer não, porque daqui a pouco você não vai dar conta de nada. Então, agora só ter esse cuidado de como saber dar um não. Né? Outra coisa que eu acho interessante com relação ao não é que a gente tem a dificuldade de ser assertivo. Para eu te dar um não, eu preciso fazer todo um arrodeio e tal, não sei o que. Não, eu posso ser assertivo sem ser agressivo. Então, eu posso explicar, olha, Guilherme, não dá para eu fazer agora porque eu tenho esse trabalho a fazer, a chefia me pediu isso, eu tenho essa prioridade, isso aqui vai impactar dessa maneira. Eu estou dando não e estou sendo assertivo. Então, aí fica a dica. Já que estamos falando de dica, é isso. Seja assertivo sem ser agressivo. É quando aquele velho veja bem, né? Quando começa com esse veja bem, vem muita enrolação. Vamos ser direto, mas é claro, com a educação. Isso. Olha, gente, por falar em ser direto, eu tenho um recado agora direitinho para você. Você que está em casa agora ou no trabalho, onde você estiver, para tudo. A produção já trouxe aqui, gente, a Ultramed. Eu quero falar de saúde e economia. Eu vou falar da Ultramed Saúde. Por quê? Porque ela tem a maior cobertura odontológica do Nordeste. Mas não é apenas isso, não. Tem muita coisa, gente. Com a Ultramed você vai economizar muito dinheiro, que é o que todo mundo está precisando, né? Na Ultramed tem um mundo de benefícios. São descontos de até 65% em consultas médicas, com mais de 500 médicos à sua disposição, médicos parceiros da Ultramed, em todas as especialidades. Eu falei todas as especialidades. Descontos de 60% em exames laboratoriais e de imagem. Por exemplo, a mamografia custa R$ 400, mas aí com o cartão Ultramed você vai pagar apenas R$ 110. E num sumário de urina que custa R$ 36, com o cartão Ultramed você paga somente, acredite se quiser, R$ 7. Parou por aí? Parou não. Tome nota, descontos de 20% em óticas, 65% em medicamentos nas grandes redes e mais. Tratamento odontológico, sabe quanto você vai pagar? Nada mais por isso, nem um centavo a mais. É totalmente de graça o tratamento odontológico para você. Com o cartão Ultramed, você também tem seguro de acidentes pessoais, invalidez e assistência funeral familiar. Completão demais, né? Todos esses benefícios incluídos no cartão Ultramed. E quanto é que eu pago, Guilherme, por esse cartão aí com tanto benefício? Deve ser uma fortuna, eu não tenho condição. Que é isso, rapaz? Só R$ 39,90 no cartão. Mas se você ligar agora, a coisa fica ainda melhor. Qual é o telefone? 3139-6262. É só você dizer que ouviu falar da Ultramed aqui no Assunto do Dia e você paga só R$ 29,90. Pode ligar e dizer o seguinte, olha, estava assistindo o Assunto do Dia, o Guilherme estava falando lá que vai dar um desconto de R$10 para mim. E aí você vai ter esse desconto, vai pagar só R$ 29,90. Eu já tenho meu cartão de benefícios Ultramed e não saio de casa sem ele. E você? Ligue agora e faz o seu. 3139-6262. Vou repetir o telefone, 3139-6262. Ultramed, saúde ao alcance de todos. A Ultramed não tem estresse nenhum, né, gente? E olha, sem estresse nenhum, a gente vai para um intervalo bem pequenininho aqui. Já já a gente volta com mais Assunto do Dia. Não sai daí.
O assunto do dia está de volta. Hoje você está acompanhando imagens de William José, Berg Alves e Alberto Araújo. O Berg Alves e o Alberto Araújo são a dupla Bebé, que é o Beto e o Berg, amigões nossos aqui, que nem sempre estão no estúdio, mas hoje estão dando o ar da graça aqui, é sempre bom recebê-los. O William José também é uma fera, mas que está diariamente aqui com a gente, é por isso que eu estou prestigiando aí esses dois, né? E é sempre muito bom trabalhar com essa equipe de profissionais, tem profissionais aí também do lado de fora aqui, fora do estúdio, que também fazem de tudo para esse programa ir ao ar. A gente que está na frente aqui da câmera é uma pequena peça de um mecanismo enorme que se chama Rede Brasil de Comunicação, em que todo mundo faz de tudo para levar sempre um ótimo conteúdo até você. E olha, a gente vai aprender agora a preparar um creme de wafer de chocolate, meu Deus do céu, que delícia, no quadro Receita do Dia. Vamos acompanhar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar como fazer uma sobremesa que eu tenho certeza que quem provar vai querer repetir. Creme de wafer com chocolate é a nossa receita de hoje, então pegue papel e caneta e anote todos os ingredientes bem direitinho. Para a receita de hoje você vai precisar de 3 claras, 250 gramas de chocolate meio amargo picado, 100 gramas de creme de leite, 100 gramas de wafer com cobertura de chocolate ao leite e 100 gramas de wafer com cobertura de chocolate branco. O primeiro passo da nossa receita é bater as claras em neve. Enquanto as claras estão batendo, eu vou derreter o chocolate meio amargo no micro-ondas de 30 em 30 segundos. O chocolate já está derretido e as claras já estão em neve. Agora eu vou misturar o creme de leite ao chocolate e em seguida incorporar as claras. Após misturar bem, nós vamos levar para a geladeira por aproximadamente 1 hora. O creme já está gelado, agora nós vamos misturar aos wafers com cobertura branca e de chocolate. Feito isso, você vai pegar uma taça, aqui eu estou usando essa taça, e vou colocar aqui dentro. Essa foi a nossa sugestão de sobremesa e até a próxima! Bom demais, né? Bom demais. Agradecendo sempre a Luciana Luna aí, que traz pra gente dicas incríveis aí pra gente reproduzir em casa, para quem quiser fazer aonde quiser essas receitas. Fanpage do Assunto do Dia, você pode rever aí para você fazer e ter muito sucesso, com certeza, no seu wafer chocolate. Gente, vamos falar em coisa boa, vamos continuar falando de coisa boa, mas agora a gente sai da gastronomia e vem para a questão das vagas de emprego. Vamos conferir as vagas disponíveis para hoje. Boa sorte para você. Vamos passar 3 oportunidades no quadro A Vagas de hoje. 45 vagas para atendente de lanchonete. Olha que oportunidade boa, porque são 45 vagas pedindo ensino médio completo, mas não é necessária experiência na função e a remuneração é de R$ 1.100. Então 45 vagas aí, quem quiser ser atendente de lanchonete, não perca essa oportunidade. Para auxiliar de cozinha também tem bastante vaga e não é exigido experiência, o que é importante aí para quem quer essa primeira inserção no mercado de trabalho, você precisa ter ensino médio completo. Essas 15 vagas aí, a remuneração é de R$ 1.200, tá bom? Vamos conferir a última vaga de hoje.
São 3 vagas para costureira em geral. Ensino fundamental completo é necessário e aí já precisa ter experiência de 6 meses atuando na função para um salário de R$ 1.070. O Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda fica na Avenida Rio Branco, número 155, no Recife. O telefone é o 3355-2900, tá bom? Boa sorte para você. Voltando aqui com o assunto do dia, o clima do programa está bem leve, mas a gente está falando sobre estresse no ambiente de trabalho e recebendo muitas orientações aqui do nosso convidado. E a gente sempre convida também você a participar com a gente, mandando sua pergunta. Eu já estou aqui há algum tempo monitorando a participação dos nossos telespectadores aqui e chegou a pergunta da Danúbia de Igaraçu. Ela comenta que o esposo dela é motorista de coletivo e está sempre muito estressado. E ela fica preocupada por conta de ele poder desenvolver até mesmo uma depressão. Diz que ele vive com enxaqueca, trabalha à noite e dorme muito o dia todo e ainda assim continua com sono. Trabalho de motorista já é complicado, ele trabalha no horário da noite. Essa preocupação dela, caso ele desenvolva uma depressão, é uma preocupação válida? É o que pode acontecer? Veja só, uma das profissões mais estressantes que tem é exatamente motorista. O próprio trânsito tem um processo de segurança, tem uma série, né, da própria responsabilidade com relação às pessoas ou ao veículo que ele está traduzindo. Então, realmente causa muito estresse. E aí, mais uma vez, a primeira coisa que ela está falando é que ele dorme o dia todo, mas que não é suficiente. Então, precisa saber a qualidade desse sono. Né? Se realmente ele está conseguindo ser um sono restaurador. Primeira coisa é essa. Mas a outra coisa que ele precisa estar muito atento é o que é que ele está fazendo sobre aquela válvula de escape que a gente falou no início. O que é que ele está fazendo para desestressar? Tá? E aí, mais uma vez, a necessidade de ser algo corporal. Como eu falei, é jogar bola, é dançar, é correr, mas sempre algo corporal, que é para poder extravasar esse estresse. Isso, a dica que eu dou para ela é essa. Ele precisa fazer alguma atividade física, alguma atividade corporal, seja ela qual for. E aí o papel da família é importante demais, tanto na identificação quanto também no combate, de dar essas oportunidades aí, né? Isso, inclusive, por exemplo, de que maneira essa família está dando esse suporte para ele? Por exemplo, ele passa a noite trabalhando, mas durante o dia respeitam o silêncio, sabe? Respeitam esse momento dele, ou sempre está cobrando alguma coisa, sabe? Ou os filhos estão querendo, entende? Então, é um momento que ele precisa realmente estar isolado, precisa restaurar isso aí. Agora, independente disso, há necessidade sempre da válvula de escape. Tem o Evandro Bezerra também de Salgadinho, Olinda, que está sempre participando. Eu fico muito feliz com a participação do Evandro aqui e toda a equipe também, a gente agradece. E ele parabeniza pelo tema que a gente escolheu hoje, diz que é um tema que gosta muito e traz a experiência pessoal dele. Ele trabalha como segurança, diz que o trabalho é muito estressante e vive estressado com tudo, inclusive já teve gastrite por conta disso, né? Que foi falado bastante durante o programa de hoje. Ele quer saber o que é que ele pode fazer para melhorar, acabar com esse estresse constante. Acho que serve a mesma dica que foi dada para o marido da Danúbia. Mas ele faz um comentário aqui, diz que no trabalho dele tem muita gente que não gosta um do outro e tem muitos problemas assim e que a liderança do trabalho dele não está sabendo lidar com isso. E aí, a gente já viu essa pergunta desde o intervalo, eu conversei aqui com o nosso convidado para que ele pudesse trazer essa orientação. O que o chefe, o responsável, o encarregado, ele tem que fazer quando existem esses atritos entre funcionários? Veja só, há necessidade de agir com imparcialidade. Eu não posso perceber que está acontecendo isso na minha equipe e tomar partido de alguém. Eu preciso inicialmente ouvir as partes separadamente e, no segundo momento, juntar os envolvidos e fazer um trabalho de conciliação entre eles. Lembrando que, se nada for feito, é uma bola de neve. A tendência é crescer e chegar a um ponto que não haja mais como controlar aquilo ali. Tá certo? O que ele pode fazer é que, de repente, o que acontece muitas vezes, principalmente na atividade como a dele, se preocupa muito com o técnico. Né? Então, eu vou ensinar como trabalhar com a segurança, como lidar com armas e tal, e termina esquecendo de lidar com esse lado comportamental, com esse lado humano. Como a gente já falou, é uma área bastante estressante e que vai repercutir, com certeza,
na dinâmica do grupo. Então, há necessidade do líder estar atento a isso e fazer esse trabalho de conciliação. É como a gente falou no início, no coração você não manda. Eles podem não se gostar ali dentro, tá? Ter afeto, ter carinho um pelo outro, mas há essa necessidade de manter esse ambiente de trabalho sadio. Né? Tá? Então, mas esse é um trabalho que realmente o líder precisa despertar. Eu não conheço a realidade dele, de repente ele pode conversar com o líder e dar uns toques para eles. Você percebe que a relação aqui não está boa e tal. De repente, se houver espaço para isso, seria importante. Um líder, uma pessoa que tem encarregados, às vezes o estresse dessa pessoa termina causando algum atrito com um desses encarregados aí. Então, a responsabilidade para o chefe é muito grande, porque o estresse dele vai interferir em todo o andamento da produtividade da empresa. Qual é a orientação para o chefe? O chefe tem mais dificuldade de se desligar do trabalho do que o funcionário normal. Ele precisa estar atento inicialmente para uma coisa fundamental. Ele é a locomotiva desse trem. Ou seja, o que ele fizer vai repercutir na equipe. Ok? Então, o primeiro passo é isso. O segundo passo é saber que nós sempre precisamos estar melhorando. Então, eu já lido muito bem com a minha equipe, mas nada é perfeito. Eu posso melhorar. Tá? Uma oportunidade é ouvir a equipe, fazer uma gestão compartilhada. Tá? Pessoal, como é que está acontecendo? O que é que está acontecendo aqui? Qual é a dinâmica que está aqui? O que é que a gente pode fazer para melhorar? Que sugestões vocês têm? Tá? Ouvir isso. A outra dica também é a questão de pedir um feedback da equipe, porque muitas vezes você não percebe quando você acha que você está indo bem. Então, se desarmar e ouvir a equipe. Pessoal, como é que eu estou? Como é que está a minha atuação enquanto líder? O que é que eu posso melhorar? Tá? E, obviamente, depois de fazer essa escuta, processar as informações, como eu sempre falo, processa as informações e, a partir daí, executar alguma ação. Porque não adianta você ter a informação e não trazer nenhuma ação. Eu percebo onde eu posso melhorar, mas eu tenho que fazer algo para melhorar e não ter só o conhecimento que preciso melhorar e pronto. Hoje todo mundo quer uma condição financeira boa, todo mundo quer, obviamente, né, e não tem nada de errado nisso, mas a gente não pode deixar a nossa qualidade de vida, né, interferir na nossa qualidade de vida em detrimento de um salário ou de qualquer coisa desse tipo. Então tem pessoas que, eu quero fazer direito, eu quero trabalhar com medicina porque tem um status, tem a questão financeira também, mas a pessoa não tem perfil para isso. Então, independente de onde ela está se estressando. Talvez essa pessoa escreva muito bem, talvez essa pessoa faça qualquer outra atividade melhor do que isso, mas por conta do financeiro ela pensa que deve fazer outra coisa. Se não tiver perfil, vai ter estresse mesmo que o ambiente em si não seja tão propício assim, né? Então é melhor focar no bem-estar do que escolher uma profissão que você não tem um perfil para isso. E aí vai ter estresse mesmo que o seu chefe seja um amor de pessoa e que você trabalhe no melhor ambiente, né? Porque aí o problema está comigo, né? Não está nem com o ambiente, nem com o meu chefe. Eu é que não estou adaptado àquilo ali. Estar ali não fazia parte do meu projeto de vida. Estar ali não era o que eu sonhei para mim. Tá? Então, eu preciso saber exatamente o que é melhor para mim, eu preciso me conhecer, saber. E lembrando sempre disso, sabe, Guilherme? Se você fizer aquilo que você gosta, você vai ser sempre o melhor profissional. E sendo o melhor profissional, você vai ter uma boa remuneração. Entende? A dica é sempre assim, não queira ser mais um no mercado, queira ser o. Tá? Nós temos várias experiências, nesse tempo que eu tenho trabalhado, já tenho atendido várias pessoas de mudança de carreira. Né? Por exemplo, recentemente eu estava atendendo uma pessoa que é advogada e ela está querendo mudar, aos 40 e poucos anos, está querendo mudar de profissão. Tá? Perfeito. Você tem, hoje a longevidade nossa é muito grande. Então, não é porque eu estou com 40 anos. Não, gente. Você tem muito tempo pela frente ainda. Então, busque sempre fazer o que você gosta, que você vai vai estar bem estressado e vai ser bem reconhecido pelo mercado. É importante identificar isso, porque vai ter aquela pessoa que vai pensar, assistir o programa hoje, vai pensar, rapaz, eu vivo estressado. Tudo que foi falado aí tem a ver comigo, mas eu não consigo identificar qual é o problema do meu trabalho. Talvez o problema do seu trabalho seja você
não encaixar nisso daí. Até Exatamente. queria trazer uma experiência da qual eu tenho conhecimento, né? Não vou falar o nome aqui do estabelecimento para não fazer a propaganda, mas merecia como um dos melhores hambúrgueres de Pernambuco. Um rapaz trabalhava numa empresa e foi demitido. E aí, quando ele foi demitido, ele pensou, ora, eu não vou procurar voltar para esse mercado. Investiu o valor da demissão dele numa barraquinha de hambúrgueres. Ele fazia tão bem o hambúrguer, né, que hoje se tornou uma rede de hamburgueria e faz muito sucesso aqui na região metropolitana do Recife. Então, assim, procure fazer o que você faz, foi exatamente isso que o senhor falou, é o exemplo, né? Você faz bem, você com certeza, se você gosta de fazer, você vai fazer bem e vai ter sucesso. Na enquete de hoje a gente perguntou o seguinte, você acredita que o medo de perder o emprego é a principal causa de estresse no ambiente de trabalho? 69% dos telespectadores disseram que sim e 31% apenas disseram que não. A grande maioria acredita que sim, né? Eu quero agradecer aqui ao Odilon Medeiros, psicólogo organizacional, mestre em gestão profissional de negócios pela FBV e autor do livro Satisfação no Trabalho, Teoria e Prática, que também é coach, né? Muitas atividades aí, muito obrigado por, dentro de tantas atividades, achar tempo para estar aqui com a gente. Guilherme, é sempre uma satisfação muito grande estar aqui, né? Com você está sendo a primeira vez, a gente outras vezes com o Felipe, mas eu estou sempre à disposição, né? E falando sobre coisas que a gente gosta e que é importante para todo mundo. Então, eu que agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição de vocês. Muito bom, foi muito esclarecedor e eu creio que quem está em casa também, que acompanhou, aprendeu bastante sobre o tema de hoje. E por falar, gente, em aprender, amanhã tem assunto do dia que a gente vai continuar aprendendo também, falando sobre questão que envolve aprendizado. Dia Nacional do Livro, e a gente vai falar sobre a importância, né, do aprendizado aí, do incentivo à leitura, tudo isso. É claro que a gente conta com a tua participação, 9h30 da manhã ao vivo, tá bom? Muito obrigado a você, a todo mundo que ajudou a gente a fazer esse programa e até a próxima.